galera, estamos começando mais um podcast 360 e hoje nós vamos falar de tatuagem. Para isso, a gente pegou dois monstros da tatuagem e hoje a gente vai conversar aqui com o Hunt e com a Juliana. Pessoal, bem-vindos ao podcast. Vamos bater um papo bem descontraído hoje sobre tatuagem e eu quero saber um pouquinho mais de vocês e de tudo que vocês passam nesse ramo. Hunt, por favor, conta um pouquinho da sua história pra gente. Cara, bom, né, eu sou um pouquinho, não sou tão velho, né, mas já tem 20 anos aí já na profissão, né, comecei bem cedo, Caramba, 20 anos, cara. aos 13 anos de idade, né, que eu conheci o mundo da tatu mesmo, era uma época bem escassa, não tinha muito tatuador, e foi por um acaso, né, que eu comecei a tatuar, porque na época a gente dançava hip hop, né, tinha um grupo de break lá no centro comunitário, chegou um rapaz lá com uma máquina caseira, mano. Caramba. Tinha um brother que já tatuava. Ele falou, mano, tô desfazendo aqui das coisas e tal. Eu falei, mano, vou pegar aí e tal, vou fazer um rolo. E ali, a partir daquilo, foi o gatilho. Eu falei, não, vou começar a tatuar, vou ganhar dinheiro. E não era como hoje, né, cara? Acho que hoje as maquininhas são muito mais modernas. Hoje né? tá muito evoluído, né? Na época mesmo, assim, a gente montava a máquina com um tubinho de lapiseira, agulha de costura. Quem é das antigas, mais old school, assim, sabe que antigamente você soldava agulha, era muito escasso de informação, então só quem, né, tinha um nível mais alto aí, vamos dizer assim, tinha mais acesso. Hoje acho que a gente tem muita vantagem, que você consegue aprender pela internet, consegue fazer muita pesquisa, né? E a senhorita? Senhorita ou senhora? Senhorita. Senhorita. Bom, meu primeiro contato com tatuagem eu tinha uns 15 anos, também foi com uma máquina caseira, que o meu irmão chegou em casa com essa máquina e eu nem sabia, na época eu nem assim me ligava no mundo da tatuagem, nem sabia o que era isso. Nem tinha nenhuma. Não tinha nenhuma. Aí eu achei super interessante, assim, falei, nossa, dá pra fazer arte na pele, porque assim, eu sempre gostei de desenhar, desde Sim. pequena. Aí eu pintava a tela já, então eu falei, nossa, isso é bem mais legal, pintar a pele. Tela viva. Exatamente. É uma tela viva, né? Mais top. Então, só que na época, ainda mais pra mulher, era bem mais complicado Sim. de ter acesso à informação. Cheguei a comprar um kit depois de tatuagem, eu fui lá em São Paulo, na Galeria do Rock, né, que lá que era... exatamente. Comprei um kit, aí tatuei a minha mãe, tadinha. Caramba, minha mãe abraçou legal a ideia, essa mulher, velho. Mas aí depois, né, eu cobri a tatuagem que eu fiz nela, tadinha, porque ficou horrível. As primeiras, né? Mas aí eu não segui a carreira de tatuadora, fui fazer faculdade, trabalhar em loja, trabalhar em empresa, outras coisas. Mas sempre com aquele sonho, falei, não, eu quero trabalhar com o que eu gosto. Bichinho fica aí. Exatamente. Aí, há 9 anos atrás que eu larguei tudo e falei, Foi se dedicar. a estudar tatuagem. Caramba, legal. Você, quando começou, também não tinha nenhuma. Você falou com 13 anos de idade, né? Não, porque, que nem ela falou mesmo, era bem complexo, né, bem complicado, porque antigamente era muito discriminado. Sim. Era só marginal, bandido, que tinha tatuagem, tinha esse lance aí. Então eu tatuei muito esse público no começo. Então, pra mim, fazer em mim, já eu ficava naquela insegurança, pô, né, 13 para 14 anos, falei, não sei se é isso. Aí eu trampava numa empresa lá e tal, falei, meu, eu vou... E fazia esses dois trampos, de tarde, de manhã de tarde, trampava lá na empresa, de noite ia fazer tatuagem. E aí fui pegando gosto, aí aos 16 eu engrenei mesmo, falei, agora eu não paro mais. Legal. E deixa eu fazer uma pergunta, isso é uma curiosidade minha. Pra você ser um tatuador, você tem que ser bom de desenho ou, tipo, tem muito gabarito, a gente, né, cola, como vocês chamam? O decalque e tal. Isso ajuda, mas assim, você tem que ter uma boa noção de desenho. É importante. É. Porque às vezes o decalque apaga. Assim, não, assim, ao meu ver, né, não é uma regra saber desenhar para tatuar. Sim. Mas quanto mais informação, melhor. Melhor. Porque a gente constrói uma base. Eu acho que quanto mais experiente, porque eu acho que desenho também. Tem gente que nasce com dom, você vê desde criança, que a pessoa nunca teve contato com nenhum desenho nem nada e faz legalzinho ali, não é o meu caso. E tem outras pessoas que cara, é pura técnica, acho que é treino mesmo, né? Você acha que o desenho, quanto mais você treinar, eu via o cara falando, pô, tô fazendo um curso de desenho e tal. Eu falo, mas curso, cara, será que a parada não tá na mente? Não. Aí eu fui vendo os caras desenhando uma bolinha para desenhar um rosto.
Então tudo é técnica, né? Técnica. Do mesmo jeito que acho que a tatuagem é treino, né? Sim. Ainda mais nos dias de hoje, né? Que evoluiu muito. Não, legal. Estilos. Legal. E vamos falar eu acho que tem tipos de tatuagem, né? Vocês geralmente se adaptam a um estilo melhor, né? Sim. No seu caso, que estilo de tatuagem que você curte fazer? Hoje eu trampo muito com comercial por causa da demanda que a gente tem. Mas o meu que eu mais curto é New School, tá? Sim. E o realismo. Galera, depois coloca na tela aí pra gente um modelinho de tatuagem New School pro pessoal. Eu também, eu não sei o que é. Eu preciso descobrir aí. Então a gente coloca o pessoal ter uma referência legal. E você gosta mais do quê? Bom, como ele falou, né? O comercial, que é o fine line, as tatuagens mais delicadinhas, que é o que a gente faz bastante. Mas o que eu gosto muito de fazer é portrait, que é foto. Então, legal. Bem... Eu tenho uma história aí que eu não sei se eu posso contar aqui, que pode ser que eu apanhe, mas assim, eu já, até é um assunto pra gente entrar aí. Eu já cometi a besteira quando eu era mais novo ali, de fazer uma ex-noiva, fiz a tatuagem de uma ex-noiva ali, e depois o negócio não vira e você fica com aquilo pro resto da vida, né? Isso acontece muito ainda, hoje em dia, De tatuar foto da... de ex, nome, Olha, foto. de ex não, né? De atual, né? Porque Foto, assim, eu nunca fiz. Já Já escrevi fez. nome. Agora, foto de esposa, De de esposa, namorada, não. já fez alguma? Ah, cara, é o que mais acontece. Tem um cliente aí, eu não vou expor ele. Que, né, tipo, ele não passa um mês com a mina. Aí eu falava pra ele, irmão, você tem certeza? Não, com essa vai. Aí, tipo, pô, eu fiz quase 4 coberturas. A última ele não voltou mais, né? Nas 3 Ele números. acertou a mão às horas. Agora ele deve ter acertado. Pô, né? Mas acontece muito, a galera se emociona ali, vou fazer em homenagem, mas depois, né? A minha mulher falou, ela tá ali, ela falou que ela quer fazer meu nome escondido em um lugar legal, bacana. E aí depois a gente combina aí, hoje. Eu acho que ele estava sonhando, aí ele acordou para o podcast, entendeu? Eu falei de um lugar escondido aqui, que também isso deve ser um negócio que deve acontecer bastante, né? A gente tem um típico modelo da Dona Anitta, que tatuou as partes íntimas dela ali. Isso também é a coisa que a gente vê na televisão, ou é um negócio que acontece bastante também? Aconteceu alguns casos comigo. Hoje em dia não tem tanta frequência, né? Hoje em dia a galera acho que tomou juízo. Mas já aconteceu de eu pegar uns trampos que eu falava, mano, não é fácil. Vou fazer isso aí, cara. E você sendo mulher, acontece também? Olha, Ou é mais mulher? esse tipo de tatuagem, assim, eu nunca fiz. O máximo que eu fiz, assim, mais íntima é na virilha, Sim. mais ali, entendeu? Uma coisa mais sensualzinha, assim. O coraçãozinho no bumbum, que a Anitta Sim. eu já fiz vários. Que a Anitta tem um coraçãozinho no bumbum. Ela tem um coração no bumbum e um love no enrugado. É. E aí que eu falo, tem gente que acho que sai um pouco da normalidade, né, cara? Foge do padrão. Foge. Tem cliente que foi assim, a tatu que assim, foi mais complexa pra mim fazer. Que ele fez literalmente lá. Eu falei, irmão, Porra. Cara, não, eu não sei. Eu falei, mano, é meu trabalho, né? Vambora, vambora, né? A dor é sua, né? Cacete. Aí, Eu não sei se eu fosse tatuador, se eu encarava essa não, viu? então, psicológico, falei, tem que ser bem profissional. Você falar, mano, não vou tatuar e também é chato, né, meu? Você é cliente. Não, é difícil, cara. É o que eu falo, a tatuagem eu acho que é meio que viciante mesmo. O pessoal falava, eu falava, não, pô, eu vou fazer uma porque eu quero e nunca mais. E aí acaba que vai, sim. né? Você vai indo, e se ninguém der um stop, ou se você não tiver uma parada, o negócio, né, vai embora sem vicia mesmo, né? Viciante, porque sempre vai aparecer um desenho novo, Sim, ou você vai estar, né, você vai estar numa época diferente, tem espaço. Eu tenho vontade eu tenho esse braço praticamente fechado e eu tenho vontade de fazer esse também, né? Então Já é uma coisa que a gente pode realizar hoje mesmo, né? Ô, louco, cara. Já fazer já um trampo aí, ó. No alvivaço? Nossa, a galera já vê já. Pô, mas aí Já vai ver como que dói um pouquinho. E aí, produção, o que você tá achando disso aí? Inclusive, eu trouxe as coisas no carro aí, já tá no esquema. Quiser, amigo. Pô, a coragem eu tenho, cara, mas do nada.
E eu já posso deixar a mesa montadinha, tá? Então vai sofrer, não tem como correr. não. Caralho, os bichos vieram preparados, então. E aí, vai, não vai? Vamos? E aí, o que a gente tem que fazer? Escolher um desenho, a gente escolhe o desenho Sua preferência ali na Itaca e Marques. vai filmar, vamos mandar no ao vivão mesmo? Vai que vai. Então bora lá. É, Galerinha, é o seguinte então, vou aceitar o desafio, nós vamos parar aqui, cortar rapidinho, nós vamos escolher o desenho, preparar aqui o ambiente que a gente vai precisar. Você acha que aqui dá para fazer? nós improvisa aqui. Vambora. Então de boa, nós vamos parar um pouquinho aqui, nós vamos arrumar tudo e vamos encarar esse desafio e vamos ver o que dá aí. Ó, vamos lá e vamos conversar. Pode chamar de Ju? Pode. Fica mais fácil. Ju, me conta o seguinte. Sempre tem. Eu contei uma história estranha minha aqui que eu fiz uma besteira, mas sempre tem o pessoal que faz uma besteirinha ou uma tatuagem que às vezes você fala, pô, meu, será que é isso mesmo? Você tem alguma historinha assim pra contar pra gente? Tem. Logo que eu comecei a tatuar, um cliente mandou uma foto e falou que queria tatuar aquela imagem. Aí eu falei, é essa imagem que você quer tatuar? E pronto. Aí ele, isso, exatamente do jeito que tá na foto. Falei, então tá. E a imagem era uma foto, ele segurando uma lata de Skol e no fundo da foto a Saveiro dele estacionada na rua. E pariu. E aí, bota Ele fé? fez essa tatuagem nas costas. Não. A primeira tatuagem dele. Ainda é isso, porra, cara, pelo menos uma coroninha, parceiro. Né? Vamos dar uma melhoradinha aí no nível da breja. Puta, é complicado. Eu já vi muita coisa. A gente vê muita coisa nas redes sociais, só que a gente nunca sabe se na rede social é verdade ou não. Então, o bom é perguntar direto do tatuador, né? Sim. Pô, aonde que aconteceu alguma coisa estranha? Hunt, e aí? Alguma tatu que você já quase se recusou a fazer ou não? Cara, nunca teve assim não, porque todas eu vejo como um desafio, né? Mas aparece uns trampos aí meio passados. Meio inusitado, né? É, aconteceu de um cliente meu aí querer fazer um trampo, cara, que ele faleceu e queria fazer ela com a cabeça dela decapitada na mão do nosso Mano do céu. aí eu falei, mano, eu não vou fazer. Que bizarro. Esse gostava da mãe, puta que pariu, rapaz. Meu Deus do céu. Galera, eu falei, a gente tava preparando tudo aqui para fazer a tatuagem e eu vi o cuidado que eles têm com cada material. E, pô, você vê, embala tudo, desembala tudo e coloca plástico, álcool e tal, não sei o quê. Isso é um negócio hoje bem preocupante, né? Porque, é o que eu falo, o tatuagem é um negócio que vai ficar, além de ficar para sempre no seu corpo, pô, tá mexendo diretamente com a sua pele, com o seu, né, organismo. Hoje, como que você vê hoje esse cenário dentro da tatuagem, se o pessoal tá se cuidando? Porque aconteceu recentemente um caso de uma pomada anestésica. Não sei se você viu, que o rapaz acabou falecendo porque usou uma pomada e foi para geral. Teve também, né? Anestesia geral e esse outro da pomada que foi o seguinte. Ele estava usando um anestésico de uso veterinário. Que beleza. Foi isso que aconteceu. E assim, ele estava usando com. Existe alguns anestésicos que, assim, eu não uso. Mas tem algumas pessoas que usam um anestésico, por exemplo, no final da tatuagem, que é o que é para pele aberta, mas assim, é uma dosagem bem mínima de anestésico. Agora, esse que ele usou, que é de uso veterinário, a dosagem era bem maior, que não poderia ter usado. Caramba. E esse negócio acho que foi o MC Daniel, né, que tomou uma anestesia, não sei se foi geral a dele, mas ele tomou uma anestesia para tatuar as costas inteiras no mesmo dia. Chegou a ver isso? É um MC. Direto isso. Mas é o tal negócio. Eu acho que a graça da tatuagem é isso aqui. Que hoje em dia a gente não pode nem falar que dói, né? Algumas pessoas são um pouco mais sensíveis, eu não sou tanto. Mas, pô, acho que qual é o sentido de você? Porque você não passou pelo processo. Eu acho que o processo da tatuagem é tão importante quanto a marca que ela deixa, né? E assim, quando é esse processo também, não é um tatuador que faz. Então, tinha vários. E aí acaba mesclando técnica de um com técnica do outro. Será que isso dá um resultado legal? Eu acho que... Eu nunca vi, assim, essas tatuagens cicatrizadas, assim. E feira, vamos falar. Eu queria entender um pouco melhor como que funciona
esse mundo, assim, feiras, concursos, isso acontece com frequência, tem bastante, hoje São de convenção, tem. convenção, no caso. Isso, convenção. Tem bastante, agora tem algumas online também, porque na época da pandemia que surgiu isso das convenções online, né? Podia ter presencial, e aí acabou que ficou até hoje. Tem a online, Online. que eu acho que o diferencial de antes é que você podia ia reunir vários tatuadores ali, né? Ainda tem, né? E aí você pode escolher o estilo que você mais gosta, ou de repente alguém que seja... Aí você escolhe o estilo e você vai competir naquela categoria. Legal, caramba. E é jurado mesmo, o pessoal vai dar nota Sim. e é tudo por estilo. Então, que aí fica uma coisa mais... Deixa eu perguntar uma coisa. Se é online a competição, como que você sabe se é burlado ou não? Se foi um outro tatuador que fez pra você aquela tatuagem? A maioria das convenções, não vou dizer a maioria, não, mas algumas são picareta. As pessoas são de lado. Sério, cara? Tem isso também na tatuagem? Muito, já. Porque eu nas convenções também presencial, infelizmente. Isso eu acho que não sei se posso estar falando besteira, tá? Pode ser só da cultura brasileira de querer ter vantagem em cima de tudo aí, mas a gente vê isso em muito concurso de Miss, concurso de qualquer coisa, sempre tem ali um dedinho podre de alguém, né? Na eleição, política, a gente sabe que tudo isso, agora em tatuagem é uma novidade. Tem também. Caramba, Tudo. E às vezes também se tiver algum jurado na banca de jurados que ele não vai muito com a sua cara, esquece. Já era. Você pode fazer o melhor trabalho do mundo. Caramba, pessoal, deveria ter algum tipo de auditoria, alguma coisa assim, para que não aconteça isso, né? Às vezes acontece. Aí o critério, porque tem que ter um critério, não tem? Então, você sabe quais são os critérios para uma votação de uma tatuagem? Porque, no carnaval a gente sabe a alegoria e tal, ali é o que só, beleza? O que acontece? Vamos lá, vou falar do estilo que eu gosto, que é o portrait. Portrait é foto, né? Então, os jurados vão analisar a tatuagem que ela estiver mais idêntica próxima à foto. Legal. Mais próximo da foto real ali. Porque tem tudo, né? O colorido. Sim. Então tem gente que consegue dar um colorido melhor do que o outro. Sim, mais sólido. Mais sólido. Fique mais vibrante. E isso, o material influencia também? Ou às vezes é a mão do tatuador? Também, mas assim, é mais a técnica mesmo de aplicação da tinta. Eu falo hoje, a gente tá tatuando aqui, cara, de verdade, não é querer parecer ser forte, ou eu de verdade, pra mim aqui não... mas hoje em dia tá, tá muito tranquilo, não sei daqui meia hora como que vai ser, mas tá muito tranquilo, não tô sentindo nada, tá certo que o lugar também é mais tranquilinho, aqui eu tive alguns lugares que eu senti dor, mas eu cheguei a lugares aqui, tatuando esse braço, que eu cheguei a dormir. De tipo, barulhinho, arzinho, aquele sono já de ter trabalhado. Já dormiu fazendo? Não sou o único. Não, a do braço, assim, essa parte de fora, principalmente, que é bem tranquila, dormi tranquilamente. Caramba. A gente tem acho que é só uma pessoa aqui dentro dessa sala que nunca experimentou a sensação de tomar uma agulhada. E aí é onde vai o desafio também. E aí, quando que vai ser? Tem um pele virgem aqui. Lá, o cara é do hip hop, o cara dança, salta de mortal, faz tudo aqui na hora de tomar uma agulhadinha. Mas é medo isso ou só não... Ele falou que ele vai deixar eu fazer um desenho nele. E aí, Eu tenho algumas coisas que eu sou alérgico. Eu sou alérgico a tiro, porrada. Tiro, tiro eu também devo ser, né? Porque, cara, não tem condição. Bora voltar pra tatuagem aqui. Você falou que eu gosto de fazer retrato, gosto de pegar uma foto e tal, mas não é uma coisa tão do dia a dia, né? Não, não é. E para você chegar na perfeição, eu vi seu Instagram, a gente viu a perfeição do seu trabalho. Para você chegar na perfeição que você faz hoje essas tatuagens, como é feito esse treino? Porque não dá para treinar em alguém logo de primeira ali fazer um rosto. Eu fiz alguns workshops desse estilo de tatuagem, né? De portrait, de realismo. E aí tem as peles artificiais que a gente usa para
pra treinar. Caramba, legal. Olha aí que tá, de novo é o esquema da facilidade. Antigamente acho que não tinha. Antigamente você pegava o irmão, o amigo. Você pegava o cliente, o próprio cliente. Ou mata um porco, tatua o porco, né? Ah, uma coisa curiosa, uma vez, eu vi isso daí acho que uma ou duas vezes só, e que depois entraram com um processo, até que o cara tatuou o cachorro dele. Antigamente tinha muito disso. Pessoa que usava cachorro, gato. E aí entraram com maus tratos animais. Que, tipo, realmente, vamos dizer, o cachorro não pediu aquilo, né? Pô, acho que também não deve ter tomado anestesia. Mas esse tipo de coisa nunca aconteceu com vocês, não, né? De chegar, de chegar um negócio louco. Cara, eu fiquei impressionado, porque eu falo assim, pô, qual é a. Acho que é a ideia que passa na cabeça de um ser humano de tatuar um cachorro, cara. Porque, pô, É complicado. não faz o menor sentido. Até pro tatuador, porque também, pô, vamos lá, a gente tá falando de. Aqui a gente tá vendo o cuidado que você teve pra fazer tudo. Pô, você tá tatuando um animal ali que, querendo ou não, é diferente. É que eu acho que sangue, essas coisas, não, na maquininha depois é tudo descartável, agulha, tudo. Então Descartável. não vai trazer nenhum prejuízo pra depois. Mas mesmo assim é bem estranho, né? É, tatuar um animal. É um negócio. Faria isso. Não, é complicado. Eu falo assim, antes aqui, até na hora que a gente estava fazendo a preparação para tatuar, a gente falou sobre crianças quererem tatuar e tal. E hoje em dia acho que é muito comum. Na sala dos meus filhos, falou que já tem tatuagem tem criança com tatuar criança. Tem 16 anos, 17 anos. Aparece muito para você sem os pais ali, para vocês tatuarem. Como que funciona esse? Na verdade, geralmente eles mandam mensagem perguntando. Quer dar uma, Fica com- quer dar uma sapiada, hein? Acontece mais isso, de mandar mensagem perguntando se tatua de menor. Com a autorização dos pais, ok ou não pode? Mas sim, Poder não pode. não. Não pode. Poder não pode. Você vê muito criançada no meio dessas comunidades ali, totalmente tatuada com 15, 16 anos. No meio do funk, isso acontece bastante, né? Cara, não tem uma fiscalização, ninguém vai atrás disso, ninguém olha, acho que não. Eu acho que é mais na questão de se tiver alguma denúncia, se, por exemplo, se você tatuar um adolescente, aí foi sem autorização, aí ele chega em casa, vai ver, vai atrás, aí é complicado. Quando eu fiz a primeira, se eu não me engano, eu era menor de idade também. Mas assim, eu trabalhava naquela época e mal dava satisfação. Então, apareci com o negócio em casa e foram ver depois de pronto, assim, né? Uhum. Mas é o tal negócio, como já trabalhava fora, como já meio que tomava conta da vida ali, a gente ouve sempre um xingo pai e mãe, porque eles estão sempre preocupados, mas é uma coisa que eu nunca parei para pensar, porque foi, pô, será que aparece do nada um monte de gente ali querendo fazer? E hoje em dia acho que deve ser frequente, né? Acontece bastante, mano. É bastante. Infelizmente, Mas tem o pessoal. A questão de escolha da arte. Se tatuar ali, beleza. É a vida inteira. O problema às vezes é a escolha da arte. E se tem então, é fazer um palhaço, assim, nada contra, mas aos olhos de algumas pessoas é mal visto. Essa a influência, né, desse pessoal, né? Realmente. E tecnologia, vamos falar de tecnologia. Pô, o cara tá usando um tablet aqui. A gente não tinha isso há anos atrás. Você tinha então. Na mente, os tatuadores old school, na banca de jornal, comprando uma revista, aí você tatuava, olhar a revistinha do lado, ver referência, era isso. Mas a tecnologia hoje ajuda bastante. Muito. Em todas as questões. A gente monta o desenho todo no iPad. Photoshop. A gente usa o Procreate, eu não sei qual ele usa, mas deve ser esse também. Você faz ele ali, eu vi até que consegue imprimir, né? Sim. Dá para imprimir, para ficar. Isso é uma coisa que eu tava me perguntando, tava falando aqui outro dia. Ainda não existe nenhuma máquina que tatua, porque já existe máquina que imprime unha, já. Caramba, isso é preocupante, né? Caramba, vamos procurar depois aí para colocar para o pessoal ver, para ver se tem alguma máquina aí que já tá, porque isso aí uns símbolos, umas coisas bem básicas. Mas é uma questão de evolução, né?
Porque, vamos dizer, a máquina, ela sempre supera o ser humano em questão de qualidade. A gente não sabe a questão de dor, mas eu acho que uma hora vai acabar tudo, né? Tá sendo substituído por máquinas, né? Mas acho que é tatuagem. O desenho é único, a máquina não vai superar esse ponto. Exato. Não tem como, né, cara? Essa inspiração aí é... Até porque é o tal negócio, mesmo a gente passando uma referência, vamos lá, a gente escolheu um desenho ali, mas, pô, você vai dar seu toque, É. né? Mas na hora que você tá fazendo ali, você vê, não, isso aqui vai ficar melhor assim. Sim. Vai alterando na hora. É. Já aconteceu de alguém tá tatuando, tanto para um quanto para outra pergunta, de alguém tá tatuando ali, acabou a tatuagem, olhou no espelho e, puta, se arrependeu por algum motivo, não porque a tatuagem ficou ruim, mas, puta, Comigo nunca aconteceu. nunca. Não. Caramba. Já aconteceu contigo, já? Comigo já aconteceu, já. Já não foi o rapaz dos nomes das namoradas, não? Não. O cliente viu na tese de outro e eu explicando, né, ó, é uma pele hiper branca, não vai ficar. É isso, E acontece. às vezes surge esse negócio de, o preconceito, sabe com preconceito. Não, você quer fazer? Assina aqui, você se responsabiliza, e no final ela não ficou como esperado e a pessoa ficou meio chateada. Mas a gente avisa, né, ela assistindo. Sim. Tem que fazer. Tem que fazer. Ele falou de pele branca agora, não é racismo, não é preconceito. Uma pessoa com a pele muito escura, qual é o resultado final da tatuagem? Fica bom? Não fica? É mais difícil tatuar ou não é? Tem que ser um bom tatuador. Oi? Tem que ser um bom tatuador, né? Não, tem tatuador que estuda só com a pele morena. É, tem até em convenção agora, né? Essa categoria. Essa é a categoria. Porque tem gente, tem bem moreninho, mas tem gente que é bem escurinho. Eu acho que eu nunca tatuei uma pessoa muito morena. Porque, pô, às vezes você fala, cara, será que vai ficar um resultado bacana? Porque eu acho que até na hora a gente vê que suja bastante, Sim. né? Então, provavelmente deve atrapalhar um pouquinho na hora de Atrapalha. tatuar. É na questão de ver o decalque e tudo mais. É complicado. É bem brabo. Depois eu vou falar da minha experiência, os locais que eu acho que são mais doloridos, mas como tatuadores, assim, aonde que vocês vê que o pessoal mais sofre ali, tipo, eu ouvi dizer, eu até concordo que eu fiz uma aqui que deu bastante, que as áreas que elas batem menos sol, né, tipo, que ficam mais escondidas, elas são mais sensíveis. Isso é real? É mito? É que assim, eu acho que é bem relativo, porque às vezes pra você um local é sensível, o local de assim, não, pra você, pra mim não é. Mas tem algum lugar que tipo, o pessoal realmente Quem sente reclama é pé, mão, pé? costela. Costela realmente. O lugar mais sinistro do joelho, irmão. Eu tenho em volta, velho. Joelho. Absurdo. Cara, sabe aonde que doeu? Aqui, ó. Aqui, acho que tem a mão. Cotovelo? Isso. Ali doeu um pouquinho. E aqui nessa junta onde tá o martelo aqui do. É, essa dobrinha é chata. Depois dá uma. Aqui doeu. Tem junta, dói pra caramba. Sim. Então, mas o engraçado é que do meu cotovelo, eu senti cócegas, eu não senti dor. Você vê que é bem de uma pessoa para outra mesmo, né? Dizem, né? Fala que a dor do parto ali, ó, tem. O pessoal quer se manifestar ali, vamos. Eu tenho, é que nem eu tava falando, as minhas são escondidas, mas eu tenho na costela, eu tenho o rosto de uma leoa, e vou ser muito sincera, não senti nada. E tá vendo como é relativo? Nada. Eu tenho no pé, mas pequenininha, são 3 estrelinhas, mas também não senti nada. Falar a verdade que eu senti alguma, nada, nenhuma. Então. Nenhuma. Você ainda não descobriu o local que é mais sensível? Você põe ainda tem bastante Tem. pra gente descobrir. Mas uma hora acha, é só ir tentando. Deixa eu falar, a gente tá com 3 tatuadores aqui hoje. Vocês têm o costume de se tatuar aí ou Com certeza. já primeiro que economiza, né? É que assim, na verdade, eu não sei eles, mas assim, quando você tá começando a tatuar, Você vira a própria pele. aí vai. Pô, gostei da frase aí, ó. Você vira a própria tela. Que legal, cara. Legal pra caramba. Abre o microfone pro Yuri aí, vamos perguntar. Yuri, se tiver alguma tatuagem aí sua que você mesmo fez, eu quero que você mostre pra gente na raça aqui. Na verdade, eu acho que eu fiz em mim mesmo umas 26. Então, eu tenho muita tatuagem que eu fiz e eu fui treinando. Tenho alguns flashes que eu fui fazendo.
Tipo, no começo, realmente você vira sua própria tela. Porque você quer ter tatuagem, porque tem esse estereótipo de que tatuador tem que ter muita tatuagem. É. Se o tatuador ele tem pouca tatuagem, ele não passa uma credibilidade quando o cliente chega no estúdio. Mas tem um tatuador aí que parece que é meio famoso que o cara mesmo não tem nenhuma tatuagem. Então, é difícil. Tem, né? Acontece, tem alguns, mas é mais difícil. Tipo assim, depende do lugar, quando a pessoa já tem um nome, se ela trabalha no lugar, se ela já é conhecida, é muito mais fácil. Se ela tá começando agora, esse estereótipo faz diferença, entendeu? Eu acho que faz todo sentido pelo seguinte, vamos lá, você tá falando de uma profissão em que, porra, eu vou lá tatuar com você. Se eu não ver nenhuma tatuagem em você, primeiro que eu vou achar estranho, que eu falar, pô, é um tatuador, é uma tatuador. Não que seja uma regra, mas é igual você ir numa nutricionista acima do peso. Ela não vai te passar credibilidade nenhuma, né? Não sei se você concorda com isso. E tem também a questão de que a tatuagem, ela não é um trabalho. A tatuagem, além de ser uma arte, ela é um estilo de vida. Normalmente, algumas pessoas, eu quero fazer tatuagem porque dá dinheiro. Beleza, mas a maioria do pessoal que tatua não começou por dinheiro, começou porque gostou da arte, gostou de ser tatuado, e o que acontece? Hoje o pessoal fala, eu quero tatuar para ficar mais bonito. Antigamente, o pessoal tatuava porque aquilo ali demonstrava um estilo de vida dela. Eu me importo menos com o que as pessoas pensam sobre mim e mais com eu me enxergo. Entendeu? Então, tipo assim, eu quero fazer um dragão, porque esse dragão simboliza poder pra mim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma soberba um pouco mais alta, eu me sinto bem, entendeu? Vai disso. Tem pessoas que tatuam alguns... Geralmente você vai tatuar ali o que... geralmente, né? Mas tem gente que, porra, uma latinha de Skol com uma saveira, eu acho que não... É a história do cara, pô. Mas, pô, é estranhaço. Mas, geralmente a gente vai tatuar as coisas que a gente gosta, pô. Eu gosto da Marvel, é nítido aqui, né? Gosto um pouco de bicho, então estamos fazendo mais um aqui. Mas, a gente vê... É um cultural. Por exemplo, tem culturas que têm tradições de tatuagem. Por exemplo, Maori, até mesmo no Japão com algumas, né, Yakuza, por exemplo. Esse tipo de tatuagem chegou para vocês já? Tanto para você, também para ele? Acho que o estilo... O estilo Maori, né? Maori. O que é? Vamos por aí também para o pessoal ver o que é uma referência de Maori. Porque assim, toda vez que a gente fala de alguma coisa, vocês estão falando a linguagem de vocês, que é de tatuagem. Aí eu tô meio, eu sei o que é realismo, né? Que a gente busca e gosta e faz. Sim. Mas tem algumas coisas que não realmente são culturais. Até algumas outras que eu acho que, tipo, é mito. Eu já ouvi falar uma vez que tatuagem de... Como chama aqueles desenhos que era moda uma época? Tribal. O tribal antigamente era feito para marcar homossexual. Isso aí é mito total. Eu já ouvi falar nisso. Então, por isso eu gosto da gente jogar para mesa para saber quanto isso é real e isso não. Tipo, já me falaram uma vez que era... mas já teve uma época também que começaram a falar que borboletinha era de lésbica. Mas tem tatuagens que elas são marcadas, né? Tipo palhaço. E o palhaço tem um negócio... Carpa. A carpa também é? Carpa. Pô, e a carpa é... Tipo assim, fica da hora, cara. Mas não é bem visto, digamos. O palhaço é que um matador de polícia, alguma coisa assim, não é? Ladrão. Sim, eu sei que eu já vi bastante gente apanhar com palhaço, então não deve ser legal. Acho que eu fiz um palhaço na minha vida. Se o cara é fã do Bozo, esquece, não faço. Lá no estúdio. Palhaço? Coringa, Eu vi a foto mas era a foto do ator. E que ficou sensacional aquela. Vamos pôr aqui para o pessoal ver, não, ficou legal. O legal depois é a gente colocar alguns trabalhos que vocês fizeram. Tipo, tem um gorila que você fez também. Ficou animal, que é legal a gente colocar pro pessoal. E gorila foi uma escolha do cara, ou o cara falou, vai. Na verdade, ele escolheu uma outra tatuagem, né? E aí a gente, na hora, eu falei, não, mano, você vai fazer, tem um leão, você vai fazer, não tem nada a ver. Aí acabou que a gente fez e ficou muito louco. Ele deixou eu escolher o desenho. Foi um cliente legal, viu? Deixou eu escolher. Isso acontece bastante? O pessoal deixar escolher e falar. É raro. Faz aí. Quando acontece é da hora, né? O que acontece, que nem eu tenho duas amigas que elas deixam eu fazer minhas artes autorais nelas. Aí. Então, aí é legal. Não, então, porque você consegue exercitar uma coisa que de repente você quer
aprimorar, né? Que não é uma arte que é comercial, então não tem muita saída, mas você quer fazer aquela arte, né? Até para colocar no Instagram, para portfólio e tudo mais, para as pessoas verem como que fica na pele, né? Aham. E aí tem as minhas amigas que me deixam fazer. Aí, que legal. Isso que é amigo. No Instagram tem uma que é um olho com filigree, assim, com flores. Então, aquele desenho foi eu que criei, mas não é uma coisa que as pessoas. Vão procurar. É, É. Caramba, ó. A gente tá aqui já tatuando faz o quê? Uns 20 minutos, pessoal? Foi coisa pra caramba. 26. Foi. Fez bastante coisa. Continuo sem dor, tá? Não tô estimulando ninguém a fazer o negócio porque não dói, nem nada disso. Mas tô falando que hoje eu já fiz tatuagem há um bom tempo atrás. Eu tenho tatuagem antiga. Era muito dolorido. Tipo, dependendo do lugar que pegava. Mas hoje em dia realmente parece. Não sei explicar, não é um choquinho nem nada. Mas é um incômodo. Porque. arde um pouquinho. Cara, eu acho que tirar sangue dói muito mais do que. Ah, Eu dei uma injeção numa cidadã aí faz uma semana que tava. Ela sempre aplica em mim, mas ela é enfermeira, né? E eu fui dar uma injeção ali e o negócio não. Eu acho que ela preferia fazer umas 5 tatuagens do que tomar outra injeção minha. 5? Eu tatuaria do que tomar uma injeção sua de novo. Que é o tal negócio do saber, né? Mas tava com dor na hora, falou, vamos lá e vamos. Ó, a irresponsabilidade. Não faça esse caso. Mais histórias de tatuagem. Alguma história, tirando essa do rapaz, a latinha da cerveja ali, sempre tem alguma historinha boa, né? Conta, vamos lá, conta uma história sua que você tá entretido aí, mas conta uma historinha. Uma bem sinistra que eu acho que todo tatuador passou no começo ou né, durante a carreira é o cliente desmaiar, velho. nossa. Cara, o cara chegou num sábado de manhã tão ansioso e empolgado, irmão, que ele, na hora que eu comecei o primeiro risco, ele pagou, tava chamando já um resgate pra ele, ele acordou, aí falou, nossa, onde eu tô, mano? Pô, pensei que eu tava em casa sonhando, o cara tava muito ansioso. Só que pro tatuador, né, você já fica, putz, matei o cara, mano, bateu o cara, tava ação, de boa. Cacete, meu. Caramba, que. Cara, esse desmaio assim, que socão ele não desce, cara. É verdade. Some, assim. Sai, a mulher é difícil de acontecer. Meu Deus, como você também já desmaiou. Já, uma vez. Mas é nervosismo ou é da dor? É, eu acho que é nervosismo. É. Mais o nervosismo do que. Ansiedade e tal. Tinha um cara ansioso aqui hoje pra gravar, viu? Tinha um cara. Tinha um cara meio. O cara tá mais tremendo que eu que tô tatuando agora aqui, porque eu, pô, aqui tá de boaça, né? Com essa cara de mal que ele tem, mas tava passando mal. O cara tava bem, o cara. Às vezes a câmera assusta mais do que uma maquininha de tatuagem, né? Tatuagem colorida. E a tatuagem que é a preta e branca. A agulha mesma muda. Se for um sombreado assim, vai ter que usar o mesmo. Mesmo tipo de agulha. Só vai mudar a técnica de. E de tempo de tatuagem, assim, eu queria saber dos dois. Qual foi o recorde? Quanto tá? Pô, passei 7 horas tatuando. Foi 10. A mesma pessoa. A mesma pessoa. Foi o Johnny Depp que eu fiz, que era pra uma convenção, então. Ah, tinha tempo, É. tinha um prazo. E dá pra você ir de boa 10 horas ali, e chega uma hora que você começa a riscar em cima de um lugar que já pegou, né? É, E aí- ainda mais o portrait que você vai Que fazer vai- camada. Exatamente, porque você precisa ir dando um acabamento Isso, ali, né? acabamento. Que é sombreado, e aí É, você vai com. Eu, pelo menos, eu faço assim: eu coloco preto onde tem preto, só o preto, aí depois eu venho lapidando o desenho, refinando ele e deixando ele mais suave. eu acho que, não sei, né? De todos os estilos, eu acho que o realismo mesmo É. deve ser o mais complicado, né? É. Porque você errou ali, meu, a pessoa vai ter outra pessoa, né? Exato. Tatuada. Eu gosto muito de fazer, mas assim, toda vez que eu vou fazer um portrait, dá aquele gelinho assim, mas eu vou e dá tudo certo. Ó, legal depois a gente achar algumas tatuagens que não deram certo. Tem uma que virou meme, que é da Angelina Jolie, já viram? A hora que o cara limpa, cara, meu pai do Que medo. céu, dá Tá medo. vendo? Já pensou? Ficou bonito essa aí. Pô, ó, não vai me fazer uma Angelina Jolie, pelo amor de Deus aí, cara. Mas era pra sair uma onça, aí saiu um gatinho manso. É brincadeira.
Vamos lá, vou mexer de novo com a produção, ó. Pessoalzinho tá tudo de boa ali, mas... Eu teria uma pergunta para fazer. Ó lá, bora lá. Por exemplo, tem um amigo que ele é muito do espiritual. E muitos dessas seitas, elas normalmente fazem como se fosse uma... Não sei se... Eu até esqueci a palavra, mas como se fosse consagrar o sangue para você tatuar a pessoa com a tinta que está consagrada para algum símbolo ritualístico ou algo do tipo. Já chegou alguma demanda dessa para vocês ou não? Assim, Atuar com o próprio sangue, não? E não necessariamente o próprio sangue, mas ele precisa do sangue para consagrar aquela tinta para poder fazer o símbolo. Acho que isso daí é mais um pessoal indígena, os pessoal que tem uma cultura mais... Porque, assim, indígena tem também, né? Tatuar, mas não é feito... É tudo aos índios, cara. No bambuzão mesmo, né? Isso. Bambu, e geralmente é tudo tinta produzida por eles ali com frutos e tal, né? É igual o oriental, né? A tradicional mesmo no Tribori. E tal. No bambu e a tinta é tinta mesmo, ou é os caras extraem? Os caras fazem, né? A tinta dele. Eu já vi bastante isso. a tinta que eles usam é um tabletinho que daí você raspa. Você viu o processo de digressão aqui? Anos e anos para formar. É Muito da hora. bacana. Então, isso tudo é legal a gente colocar de referência, porque assim, o negócio vai. Da onde surgiu? Não querendo falar de história, porque acho que é um negócio muito técnico, mas assim, a tatuagem, ela começou o porquê? Alguém tem uma noção disso? Tem acho que foi uma múmia que foi encontrada com tatuagem. E aí eles viram que as tatuagens eram em locais específicos que a pessoa tinha problema por exemplo, tinha um problema um exemplo, só tem um problema no cotovelo. Aí eles faziam um determinado símbolo naquele local como se fosse medicinal, né? Sinal. É. O que eu vi que, não sei se isso é. Acho que era de carvão, se eu não me engano. Usava o. Carvão. Caramba. Aqui antigamente ninguém tinha esse negócio, o povo não morria, não. Pergunta, quando você começou a usar que tipo de tinta? Eu acho que todo tatuador aí começou assim, vai se identificar. Tatuado com xadrez. Xadrez é tatuador aí. Assim, a primeira. Eu já xadrez, já também. Xadrez, você sabe que. Sei. A gente usava na escola. Usava na escola, né? O que vem. Aqui eu usei pra fazer o. Eu já tatuei umas paredes, então, Acho que o Hunt que começou a tatuar um pouco antes, né? Que acho que você tá com 15 anos de tatuagem. Que eu trabalho só com tatuagem 9, mas. Né? Acho que você começou a tatuar bem antes. Como o Hunt ele já tem mais ou menos uns 20 anos de tatuagem, acho que antes do xadrez ele chegou a pegar aquelas tintas que eram feitas à base do pó, que o pessoal batia lá no liquidificador para poder fazer. Essa tinta, ela é muito antiga e ela dava alguns problemas pro pessoal, entendeu? É que nem a questão que você falou das tatuagens hoje em doerem menos. Também vem pela questão da agulha. O material hoje ele é muito mais afiado, entendeu? É um material que é afiado a laser. Essas agulhas de tatuagem, elas são afiadas a laser. Antigamente, no caso do Hunt, você tinha que juntar agulhas, hoje aquelas agulhas de costura fina. Agulha quando eu tava aprendendo. Amarrava com linhas agulhas, entendeu? Para soldar. Então a disposição dela não é a mesma disposição que é hoje. Hoje as agulhas ela tem uma disposição para melhorar o pigmento, para ajudar a colocar mais tinta dentro da pele. E acho que é mais fininho também, né? Você consegue fazer um trabalho mais delicado, né? Hoje em dia tem várias medidas de agulha que eu acho que antes não tinha. Não, a gente tem agulha hoje da 0,8, 1, 0,3, 0,4, 0,5, que são medidas que elas são muito mais finas. Então, suponhamos, tem agulha que... A agulha ela é traçada por vários estilos, né? Tem a RS, RL, MG, que seriam para traços e pinturas. Tem agulha de traço que elas são 7 agulhas muito finas, entendeu? E a diferença dessas 7 agulhas muito finas, tem algumas que são 7 agulhas um pouco mais grossas, e não é nem pela disposição. Então, para um estilo de trampo, um traço sai melhor com ela, para outro estilo, esse outro trampo sai melhor, entendeu? Por isso que a tecnologia ela é boa nesse sentido, né? Já te evita de sentir dor e com certeza melhora na qualidade do trabalho. Com certeza. Porque eu acho que quanto mais finos... Hoje, os traços que a gente consegue fazer com essas agulhas fininhas é surreal. Eu não sei se eu cheguei a tatuar porque, pô, minha tatuagem tem mais de 20 anos, a primeira. Mas eu não sei se você foi soldado ou não. Eu lembro que a gente olhava assim, dava um certo medo, tá? Porque era uma cacetadinha de agulha junto ali, né?
Vamos combinar que faz muito mais de 20 anos, porque faz quase 20 que a gente tá casado. Eita. Então, você já tinha da noivinha aí, né? Então, Foi o que eu disse, faz mais de 20 anos, né? É que eu não quis entregar a minha idade aqui também, entendeu? Então falando de tatuagem, a gente já falou dos cuidados que a gente tem que tomar para fazer, né? Primeiro procurar um bom profissional, né? Ver se a pessoa tem capacidade de fazer. Mas, tipo, quem tá preso não tem muita essa opção, né? E essa é a pergunta. Como é? Porque os caras têm acesso a todo esse equipamento lá ou os caras vão na. Eles montam. Mas se for cadeia americana, os caras têm. Mas eu vou falar assim, eu vi reportagem, até mostrei com o Yuri. Tipo, ontem um cara que tava preso lá que ele pode pegar vários tatuadores de um dia. Ele deixou no chinelo, ele montou a máquina dele, ele faz um ciclismo surreal, irmão. Então você vê que não é a chuteira que faz o jogador, né? O maquinário, o ambiente, né? O cara ali fez acontecer. Eu vi esse cara, ele tatua demais. Será que a gente consegue achar depois pra pôr aí? Pô, é interessante. Eu consigo achar a reportagem e colocar aqui. Esse cara, ele ficou preso, ele criou a própria maquininha dele, com material lá dentro, ele fez ela do zero, né? Caseira. Hoje em dia, ele ainda usa esse estilo de maquininha, ele criou, ele patenteou ela, e ele conseguia fazer trabalhos dentro da cadeia, ele é um mexicano, e ele virou referência fora da cadeia. Então tinha gente saindo da cadeia com os trabalhos dele, e o pessoal tava querendo saber onde esse tatuador tava, onde conseguia fazer um trabalho com ele, e tipo assim, trabalhos coloridos, trabalhos de realismo, trabalho no preto e cinza. Ele é um cara muito completo. E ele começou, se eu não me engano, a tatuar dentro da cadeia. O cara é o Ronaldinho Gaúcho da tatuagem. É o que você falou, é real mesmo. Tem gente que pode ter o equipamento que for. Isso é, pô, desde quando eu era moleque. Você via lá o playboyzinho com a tatuagem, a chuteirinha da Nike, não sei o quê, mas o cara era ruim de bola e não tinha jeito de aprender, cara. Porque não é. Eu acho que Exatamente. isso aqui é arte. A gente tá falando de arte. Não sei de que cultura vem a tatuagem, mas assim, é uma coisa cultural e artística. Eu acho que isso aí não é qualquer pessoa que tem o dom de desenvolver, mesmo treinando. Eu acho que você precisa nascer ali com alguma coisa, com um bichinho, né? Que a gente fala, o bichinho da arte te mordeu ali, porque senão Tem que gostar, mano. tem que fazer com amor, realmente, né? É. Porque você tem que gostar muito, porque, pô, não deve. Às vezes você deve tatuar em situações que não é confortável ali, né? Todo tatuador tem dor nas costas. Dentro, Chega em casa, tá estragado, porque usa a posição, é. Porque assim, geralmente quem tem que ficar confortável ali é o que nem sempre fica também. Às vezes não fica também, dependendo do local que é a tatuagem. É complicado. Já deu briga que você soubesse, tipo, ó, tatuei alguém, o cara chegou e brigou com a mulher? Conhece alguma história assim? Aconteceu com vocês ou... Não, mas o que acontece... Ah, o cara tatuou sem a mulher saber, ou alguma coisa do tipo ali, escreveu o nome errado. Não, o que acontece, às vezes tem algumas clientes que querem fazer tatuagem escondida do marido. Marisa. Aí o marido liga bem na hora que eu tô tatuando. Eita. Aí, ai, Ju, para um pouquinho que é meu marido. Aí a pessoa falando, ele ligou de videochamada. Aí ela tava na maca, aí ela falou que tava na depilação. Ah, mas porra, será que o cara aqui acho que vai contar depois de feito? Não... Isso. É igual você construir um prédio, constrói. Se ninguém te parou, se a vigilância não parou, depois ele manda derrubar, né? Eu acho que... É bem isso. Aí ela falou que tava na depilação. E depois ele ia ver a tatuagem. Será que minha mulher fez alguma escondida e eu não tô sabendo aí, não? E a treta, briga deve dar, não sei, mas acontece briga de roubo de tatuagem ou roubo de arte, esse tipo de coisa ou não? Tem bastante de obra autoral. É. Até, às vezes até em convenção acontece esses problemas. Mas então, vamos lá, você tá Você expôs seu trabalho. Eu gostei. E eu quero um igual. Aí você vai falar, pô, mas... não é uma forma de divulgação, você tá divulgando o seu trabalho. Mas eu acho que o ego deve dar uma machucadinha, né, ou não? O que acontece? Já teve caso de eu ver arte minha, que era bem... Autoral mesmo. Não, na verdade não era bem autoral essa. Mas, não, deixa eu ver, essa era assim, essa era. Aí,
aí eu peguei e vi uma tatuadora que ela é bem conhecida e ela fez um desenho bem próximo. Eu falei, nossa, sabe quando você olha e fala, nossa, mas eu tatuei isso. Ah, mas é até bom, né? Quando ela pega uma pessoa que é referência aí, ó. E eu falei, eu não tenho problema com isso. Sim. Ah, Pigo. É que o pior de tudo é quando você faz a arte do cliente não insiste, a gente não costuma fazer isso, mas vai e manda, ele não fecha no dia, E vai. trampo pronto. Exatamente. aí o seu desenho foi feito por outra pessoa. Mas aí o que acontece? O que eu faço? Eu faço o desenho um dia antes da sessão. Eu monto um dia antes da sessão e mando pra pessoa. Mas isso aí não é o leiloeiro, que é o cara que tipo foi lá e tal, e depois ele corta o seu desenho lá, fala, vai mais barato, é isso. Exatamente. Exato. Não existe, tipo, você patentear o desenho, a arte antes de fazer. Não tem como. É burocrático demais, qualquer tipo de patente. Então, quando a gente convida alguém e a gente fala que vai falar de um determinado assunto, o pessoal manda umas perguntas aqui. Então, eu vou pegar uma pergunta de alguém aqui para ver se. Primeiro, eu vou ver se eu posso ler, né? Porque vem umas perguntinhas bravas aqui, mas vamos ver se tem alguém. O pessoal da produção aí quer perguntar alguma coisa, tá com dúvida de alguma coisa sobre tatuagem? Daqui a pouco. Eu tenho uma pergunta interessante para fazer pelo estilo que eles fazem, no caso. A gente vê algumas tatuagens com mais de 50, 60 anos cicatrizadas, e são alguns estilos que a gente sabe que envelhecem muito bem. Que é um Neotrad, a gente sabe que vai envelhecer muito bem, porque a característica deles são traços mais grossos, né? Mais pigmentados. Mas vocês que fazem realismo, que é um estilo relativamente novo, tem alguma técnica que vocês usam para manter o trabalho de vocês cicatrizado e ser um trabalho que precisa de menos retoque conforme o tempo vai passando? Tipo, tem algum trabalho que você fez de 10 anos que não precisou de retoque, que ele tá tão bem cicatrizado como se fosse um new school, um old school, entendeu? Assim, eu não tenho acesso assim, a clientes que eu fiz há 10 anos, para saber se tá. mas assim. Mas se eles não voltaram para retocar. Eu acho que todo esse tempo eu não tenho acesso, assim. Mas eu já vi trabalhos meus de 3 anos, 4 anos de realismo que ficou perfeito. Não preciso de retoque nenhum. Eu acho que é mais a questão do que eu faço. Você conhece o Fernando Souza? Conheço. Então, eu já fiz alguns workshops com ele. E ele ensina a fazer o preto no desenho todo primeiro, que você vai dar aquela. Alce, não. Na verdade, ele segura mais o desenho, ele não vai perder as formas com o tempo, entendeu? E aí depois você vem refinando com as cores mais claras. Isso eu acho que segura bastante para não ir sumindo, porque tem uns artistas que têm um trabalho muito bacana. Só que é uns trabalhos, se você ver ele cicatrizado, ele apaga bastante, ele fica muito claro. Daí é um trabalho que vai precisar de retoque mais rápido. Deixa eu fazer uma pergunta. Isso aí eu acho que vai ser importante para todo mundo que pensa em fazer uma tatuagem. Que também é uma coisa que a gente fala de mitos e verdades aí. Os cuidados do pós-tatuagem. O que realmente é verdade, a gente estava conversando em off aqui sobre carne de porco, né? Que deu zika numa tatuagem lá. O que dessas paradas é verdade? Tipo, não vai, acabei de fazer uma tatuagem, não pode pular numa piscina com cloro. Quais são as recomendações que vocês passam logo depois de uma tatuagem ali? Eu indico não entrar em piscina, água do mar e não tomar sol pelo menos por uns 5 dias, né? É que assim, o meu trabalho, ele cicatriza rápido, por conta dos 5 dias já tá tranquilo, porque são traços mais finos e delicados. Por exemplo, essa que ele tá fazendo, que é uma tatuagem que tem mais pigmento, ela é mais, né? Então vai levar um pouco mais de tempo. Sim. Então, com 5 dias ainda Ela vai... Não é. Mas o que eu indico é evitar comer carne de porco e frutos do mar. Frutos do mar também, aí essa daí eu não sabia. Mas é que assim, o que acontece? Não é que, por exemplo, você pode comer e não dá nada. E uma outra pessoa vai tudo da reação, né? Exatamente. Cara, isso dê problema. Mas na vida não me fala se você está com a imunidade mais baixa, né? Você não sabe como você tá. Às vezes a pessoa sabe que ela tem alergia,
Uma prima da minha esposa tem alergia a camarão lá e já foi parar, acho que até no hospital. Já, E às vezes a pessoa nem sabe que tem isso, né? então, já aconteceu com um cliente meu que ele tem alergia à carne de porco. Então, assim, se ele comesse carne de porco no dia, antes de fazer a tatuagem, um dia antes de fazer a tatuagem, aí no dia seguinte, tal, fui lá, tatuei ele. No outro dia, ficou cheio de feridas, tipo uns furúnculos, assim, na tatuagem. Lembra? Aí ele foi no médico e o médico falou que ele tem alergia à carne de porco. E aí isso daí. O Hunt falou uma frase que ontem me pegou, que eu nunca tinha pensado por esse lado. E é a hora que eu já fiz bastante tatuagem. É um machucado. É um machucado bonito. É um machucado bonito. É isso. Ele falou, é um machucado bonito. É isso. Ó, puta frase pra você que faz tatuagem. É um machucado bonito, então trate como. Porque eu falei, eu sempre fui relapso com isso aí. Não pode entrar na piscina. Para. Tipo, até colocaram, na última vez que eu fiz aqui, colocaram um plastiquinho e tal, e eu cheguei em casa e eu arranquei, porque eu não gosto de relógio, eu não gosto de nada, relógio, aliança, nada que me prenda, eu não gosto. E eu tirei o plástico. E pra mim não aconteceu nada, mas assim, pode ser que a pessoa, ela tá com uma ferida aberta, Sim. né? Pode pegar alguma coisa, né? Então, Do organismo. Tirar uma dúvida. Já aconteceu de um cliente voltar no estúdio de vocês e falar assim, pô, olha isso aqui, olha o jeito que ficou. E aí você ir a fundo e ver que ele não tomou os cuidados devidos, né? Mas a pessoa, tipo, chegar meio que brava, surtando, assim. De brava não, mas já apareceu isso. pessoal, é o seguinte, nós vamos deixar, para você que tá vendo o trabalho, a gente vai deixar o trabalho dos dois nas descrições aqui. Então, para vocês procurarem o Instagram deles, é só descer na descrição do vídeo, já vai estar tudo lá. O Insta, o que mais eles quiserem deixar depois para mostrar o trabalho deles. A gente vai expor também quando a gente vai falando aqui, a gente vai expor alguns trabalhos. Vocês vão ver esse trabalho aqui nos finalmente, que eu acho que isso aqui vai mais algumas horinhas e a gente não vai ficar todo esse tempo no podcast. Mas vai ficar tudo na descrição aí. Para vocês vai ser rápido, vai ser só um corte. Mas para nós o negócio vai longe aqui. Pele, acho que ela tem 3 camadas, são isso? Ou tô errado? Essa agulha ela chega até que camada da pele? Que é a segunda. Epiderme é a segunda. Como que são as camadas da epiderme? Epiderme e hipoderme. Hipoderme. Ela chega até a segunda. Isso. Então, no caso de um ralado, alguma coisa ali, provavelmente, se não for algo muito fundo, eu não vou ter nunca problema com a tatuagem, né? Eu tenho os raladinhos, tem arara, aí a arara sempre dá uma unhadinha, assim, então fica umas marquinhas na pele, mas não é algo que eu preciso me preocupar. Não vai, só se for um corte mais Isso depende do estilo também, porque como você chega na segunda camada, você não chega na metade da primeira camada, né, da segunda. A agulha, normalmente, para ela ser um preenchimento sólido, ela vai de 1,5 mm. Então ela passou a primeira camada, ela chegou na segunda camada, mas toda a tinta que fica na segunda camada, o seu corpo expele. O que vai ficar e o que vai mostrar para você é aquilo que fica entre a primeira e a segunda. Entendeu? Então, dependendo do estilo, que nem ela faz muito fine line. Se for um trabalho muito delicado no fine line, dependendo do que arranhar, do que for machucado, pode tirar um pedaço da tatuagem. Porque assim, até as minhas tatuagens que eu faço, que são bem fininhas, elas não ficam pretas. Quando é muito fininha, ela puxa pro cinza. Aí até aviso o cliente. Que não vai ficar... Que não vai ficar preto. Ela puxa pro acinzentado porque eu coloco pouca tinta. É menos tinta para não também expandir com o tempo depois. E a gente tava falando de vocês mesmos se tatuarem, né? Aí o nosso amigo que falou que a do joelho não tá nem a fim de terminar. Mas é o que eu tô negócio. Aqui, por exemplo, ele não tá sabendo a dor que eu tô sentindo. Qual é a sensação de se tatuar? Porque assim, você tem total controle de você pode dar uma afundadinha a mais, se não pode. Nunca afunda mais. É sempre assim. Mas você fica falhado do que... Você nunca vai no limite dele que é necessário. Autotatuar é completo. Você pode olhar que as tatuagens mais feias que os tatuadores vão ter, foi eles mesmos que fizeram. Exatamente. Até mesmo porque, tipo, vamos dizer, você tá fazendo uma coisa aqui de um lugar que você não tá enxergando tão bem, né? Aí vocês usam um espelho, alguma coisa pra... Geralmente, pelo menos, eu tatuo... É que agora não tem muito espaço mais, que já acabou. Dos locais que eu alcanço. Mas é coxa,
É interno, um lugar que dá pra você. virilha, no pé. Até aqui também foi eu que fiz, então eu faço. Eu já tenho uma tatuagem que é minha, hein? Essa foi eu que fiz, ninguém tira. É só um coraçãozinho, mas é um comer. E vou falar, o negócio vicia até pra. Não é só fazer, é uma sensação gostosa de você tatuar também. Então, Bom, talvez o vício de vocês seja por causa disso também, né? é uma terapia tatuar. Exatamente. Eu tenho o Shark Tank Brasil, e um rapaz levou uma maquininha que ele desenvolveu, e o Caíto Maia, inclusive, o Caíto Maia, tô te esperando aqui esse mês ainda. O Caíto vai vir aqui no programa. Ele falou, pô, vou comprar essa maquininha aqui para eu tatuar em pele artificial. Uhum. Vou tatuar em pele artificial como terapia. É? Porque foi, pô, é gostoso pra É. caramba. Ele fez um desenho lá, ele falou, pô, é gostoso pra cacete. Então acho que Muito bom. é legal. Eu acho que vou começar a dar uma treinada aí em umas peles artificiais. Aí depois vou usar aquela tela viva ali para treinar alguma coisa. Ela viva eu deixo para os profissionais nesse. Ah, tá O vendo? legal é que a tatuagem, para quem vive disso, ela se torna uma terapia, que é um momento que você esquece de tudo e você só vê o desenho, Você você vê o concentra desenho ali no que pronto você e tem vai que fazer, construindo. não é? Você concentra ali e fica ali. É muito bom. Ser mulher no mundo da tatuagem, você sofreu algum preconceito já nesse mundo ou sempre foi tranquilo? Sim, um Sofre. pouquinho. No começo, assim, foi um pouco complicado, que até eu deixei por um tempo, assim, a tatuagem, porque o contato que a gente tinha que dava pra pegar algum macete, alguma coisa assim, era ir nos estúdios de tatuagem. Sim. E a maioria era homem. É. E aí eu ia nos estúdios, só que assim, os tatuadores já levavam pro outro lado, entendeu? Eu acho que a grande maioria ainda é homem, né? Aí tem tem a pouca questão mulher. dos estilos também. Quando eu tava fazendo esse de Johnny Depp na convenção, o pessoal parava pra olhar e, nossa, uma mulher fazendo realismo. E daí? Daí, porra, mas né, preconceito. Você fez na convenção. Na Eu convenção. achei que você tinha preparado e feito pra, tipo, uma competição. Você fez ali no. Isso, esse do Cara, Johnny Depp. por isso as 10 horas de tatuagem. Você falou quanto tempo você demorou aí, mano? Tatuando seguido? 14 horas, meu. 14 horas. O mesmo cara também. Mesmo, cara. Ó, cara, como se uma mulher não aguentasse. Aguentava até 16. Mas só que hoje já não varia. Os dois ficam saturados. Não tem como. Acho que uma hora. Hoje em dia a minha sessão mais longa, assim, é 5 horas. Quando eu fiz esse daqui, eu fui no tempo do tatuador. Porque, tipo, tinha hora que ele falava assim: puta, mano, não aguento mais. Então para. Eu tô de boa aqui. Entendeu? Que nem aqui, ó. Eu tô numa posição, pra mim, tá totalmente confortável. Então, se ele falar, ó, vai demorar mais 4 horas, eu tô tranquilo aqui, tô conversando, não tá doendo e vamos que vamos, entendeu? Mas eu acho que pra ele, tá curvado, forçando a vista, é cansativo, né? A gente ainda tá na posição de tatuador, né? Que a posição de tatuador é a mais corcunda possível. Camarão. Camarão. Quanto mais corcunda o tatuador tiver, mais confortável ele tá pra tatuar. Até porque você não pode tampar a luz, né? Então, no caso aqui, ele ainda tem que se adaptar com a luz de estúdio aqui. A gente tentou dar uma adaptada pra ele aqui, mas não deve estar na perfeição. Cara, você vê que é muito detalhinho, né? Você vê, ó, pô, vou fazer uma tatuagem. É simples, a hora que você vê esse tanto de aparato e que você vê o pessoal, pô, tem que preparar a tinta, não sei o que, a agulha, tá, você vê quanto é complexo o trabalho e o quanto é artístico, assim, né? Não sei se você viu ele preparando ali, mas a gente mistura preto com cinza, dilui pra fazer os tons que a gente quer, então é bem... É bem complexo. E é tipo no olho, né? É da técnica, né? Aí é onde separa os homens dos Dos meninos. Não é só colar um decalque e vou fazer. Uhum. Aí é verdade, você anda decalque aqui, mas se você não tiver adaptação de desenho, profundidade, Aí vai errar bonito, né? Você pega uma referência que não está com... eu quero fazer essa. E você vai ter que usar a sua experiência ali. Que ali nós escolhemos no computador, ali na hora, no negócio, pô, isso aqui, eu bati o olho, falei, é isso. Ele falou, vambora. Já meteu uns rabiscos ali e foi. Demorou um pouquinho, não foi... A gente cortou aqui para não demorar para quem tá
assistindo, mas foi um trabalho demoradinho, teve que tirar o decalque e tal. Depois a gente até vai colocar um pouquinho para vocês aí do making off de tudo que foi feito. Porque assim, não adianta trazer você aqui e falar só da parte boa da tatuagem. Esconder que já morreu nego fazendo por descuido, ou que não tem que ter uma preparação. Tudo isso a gente tem que tratar para que a pessoa escolha bem, porque é pro resto da vida, né? Exato. Acho que ela tem que pensar muito bem antes de fazer uma tatuagem. A gente já está acostumado a fazer e tal, mas você que vai fazer a primeira, pensa bastante, analisa se é aquilo que você quer mesmo, evita fazer nome de... Evita fazer nome de parente. Se for fazer alguma coisa, faz que nem eu fiz. Eu fiz dos meus filhos, porque meus filhos são meus pro resto da vida, né? Eu acho que esse é a segurança. Ainda queria fazer o rostinho deles quando eles eram pequenos, mas eu nunca falei, pô, será que vai acertar? Porque a gente via tanta coisa... E assim, fazer rosto de bebê é muito mais difícil que fazer um rosto de idoso. Não tem textura, eles Não tem, é um joelho, né? Você tá tatuando um joelho com olho e boca, né? É lisinho. Então é muito mais difícil do que pegar uma idosa, uma foto de um. É que a gente, quando vai passando a idade, a gente tem mais traços, né? E acho que esses traços aqui vão deixando o negócio mais... Facilita. A criança é só aquela bochechinha rosada, então acho que... a sombra ali, meu amigo, tá bom? Já era. Produção querendo falar aí? Os filhos são pra sempre? Os filhos são pra sempre. Cadê o meu? Ô, Hunt, eu te desafio agora a fazer o meu nome aí. Tem um sócio sobrando aqui. Eu, ao contrário de você, não tenho medo, não. Eu aceito o desafio. Se quiser escrever, é só pôr aí. Pra depois apagar? Fala aí do Leão. Não tem nada de leão. Eu vou livrar o René agora, vou salvar ele aqui. Eu acho que é legal frisar, para explicar pro pessoal também, entender o processo da tatuagem. Por causa desse negócio de anestesia, tem muita gente que chega num estúdio e quer tatuar com você, ela quer fazer um fechamento de braço num dia, ela quer fazer um fechamento de costa em 4 horas. E você tem que respeitar o seu corpo e a arte. Então é legal passar pro pessoal entender que, pô, é uma tatuagem grande, vamos fazer por sessão, respeita o seu corpo, espera a cicatrização. E é muito detalhe para você querer fazer umas costas, a não ser que nem um rapaz lá que tinha 5 negros tatuando ele de uma vez. Hoje em dia os tatuadores é mais lento, os que é mais rápido, mano. Pegou no pé do cliente para fazer ele chaveza, o cliente quer fazer ele aguenta, vai que vai. A questão também que o cliente vê a tatuagem de o cara se sedou igual o MC Daniel que você comentou lá no começo. Ele se sedou porque ele já tinha umas tatuagens e ele quis terminar. Foi 3, 4 tatuadores fazendo. O trabalho que ele fez, beleza, ficou um trabalho ok. Não ficou um trabalho excelente. Não é algo que é feito com excelência. Tudo aquilo que for feito com calma vai ser, principalmente na tatuagem, que a gente tem que respeitar, pigmentar direito, vai ter uma qualidade muito melhor. Entendeu? Às vezes, se ele tivesse feito um trabalho com calma, aos poucos, aquele trabalho que ele tem sairia do ok para um trabalho excelente, entendeu? Exato. Vamos lá, se você pudesse tatuar alguém, uma pessoa, uma celebridade, quem seria e o que você faria nessa pessoa? Ó, uma pergunta para se pensar, hein? Tem uma fulano, sou fã de alguém que faz tatuagem, tipo, o Felipe Tito, o cara é uma celebridade. E o que você gostaria de tatuar do seu gosto em alguém? Agora você me pegou. Aí, é bom pra pensar. Eu gosto de tatuagem. Tem alguém aí em mente? Não, o MC Daniel, eu tatuaria ele. Então, pelo que eu já vi nas redes sociais dele e tudo mais, aí eu faria um máscara. Uau, e tá isso da hora. Que ele usa o... MC. Chica, né? Legal, hein? MC Daniel, tá aí, ó. Se quiser, o trabalho do cara é show de bola. Vai ver a hora que ficar pronto aqui. Pensou em alguém? Tô pensando aqui. Ela vai falar Anitta. Não tem mais espaço. Anitta, né? Tem, cara, e pior que tem artista que você vê que realmente gosta, tipo o Lucas Luco, o próprio Felipe Tito, que a gente citou ali, que são caras que vão fechando o corpo sem dó também.
Só que é o que eu falo, isso eu acho que não é para qualquer pessoa. No caso deles, assim, eles são artistas e já tem, eu não vou falar vida ganha porque ninguém tem a vida ganha, né? Mas eles têm uma condição ali de poder. Agora, isso ainda no mercado de trabalho, uma pessoa muito tatuada, você acha que isso ainda existe esse preconceito ainda? Ou se isso já foi batido já? Mas é muito pouco, assim, não. Não influencia hoje em dia, não? Não, hoje tá bem mais tranquilo, mas ainda tem uns clientes que vão fazer tatuagem e fazem em lugares mais discretos, assim, por conta de, por exemplo, em escola, professores. Sim, exatamente. Então, aí eles já. Porque querendo ou não, ele é uma influência, né, para aquelas crianças, né? Eu acho, como eu saí do CLT há pouco tempo, é que vocês estão vivendo de tatuagem há muito tempo. Ainda é um preconceito, principalmente dependendo do estilo. Então, dependendo da empresa que você lidar com o público, o preconceito é muito maior. Se você não lidar com o público, se é algo interno, é mais de boa, mas ainda vai ter o preconceito de quem vai te contratar. Eu tô na tatuagem, vivendo de tatuagem há um ano, então há um tempo atrás eu tatuava e trabalhava. Então, ainda assim, tem bastante preconceito com tatuagem, tem bastante pessoas que falam, mas por que você fez isso? Não tem necessidade, entendeu? Às vezes a gente Trouxe de benefício. às vezes a gente vê esse preconceito próprio dentro da própria casa da gente, tipo pais e tal, né? Você fala, pô, minha mãe, mas pra que fazer isso? Porque eu gosto e ponto, o corpo é meu. E você vê, vai parecer um marginal. Por quê? Né? É arte, caramba. O porquê disso, mas ainda você encontra, Sim. né, dentro de casa mesmo. Seus pais te conhecem, sabem que você não é um marginal, não sei o quê. Mesmo assim, falar, pô, não, mas pra que ter um corpo desse jeito e tal? Por exemplo, eu tenho na minha panturrilha uma caveira. Quando eu fiz essa caveira e meu pai viu, nossa, ele entrou em pânico. Ele me vira e falava assim, você é do PCC agora. Lógico, ele sabe que não tem nada a ver, mas toda vez que ele me vê, ele dá um jeito de cutucar pra falar. Eu tenho algumas, né, mas essa principalmente pra ele foi a que mais, acho que ele não entendeu, tipo, que ele fica, mas isso não tem nada a ver com bandido, se a polícia ver não vai ficar flipar, não, calma. Mas a caveira em si acho que não tem, né, nada de tipo palhaço, carco, essas coisas, acho que a caveira não tem. É estrutura do corpo humano, não é você direito. Então, Que na verdade a caveira ela simboliza a igualdade, né? Então se você é preto, branco, azul, gordo, magro, rico. Aí, tá vendo? Aí, uma pessoa sem preconceito. tá vendo, pai? Aí, tá Foi vendo? uma boa escolha. Vamos ver alguma perguntinha que o pessoal mandou aqui. Qual foi a sua primeira tatuagem? Isso que você fez com alguém ou você se tatuou primeiro ou não? Sim, Foi a você? primeira foi. E o que você fez? Foi uma borboletinha no tornozelo. Então foi de leve. E a sua, você lembra ainda? Mas foi você que fez. Tatuei meu nome, velho. Você mesmo tatuou? Não, foi um parceiro. Eu tatuei meu nome na mão. E sem criatividade nenhuma, né? Cara, não, mas pô, pelo menos é uma... Mas e outras, tá tatuando o nome de alguém que você nunca vai abandonar. É melhor do que fazer o nome de alguém, né? Caramba. Tem alguma coisa que vocês já viram não acontecendo dentro do estúdio de vocês, mas no mercado de tatuagem que vocês acharam bizarro, assim? Pode expor, né? Pode, bora. Pode é bola. Não. Já aconteceu um caso aí muito complexo, né? Que foi uma mãe que foi procurar aí um tatuador porque acho que ele usou a mesma agulha, um monte de cliente, o cara acabou pegando uma infecção, tava hospitalizado, o médico apertava a pele e saia pus, né? Então, tipo assim, aí ela tava louca atrás, mas eu conheço, sim, né? Infelizmente tem alguns tatuadores que não prezam tanto a profissão e fazem com a mesma agulha. Cara, e Acontece. não é um material grave, que é um material descartável, né? Descartável. Tudo é descartável. Então não pode ser algo muito caro. Eu acho que não é nem parte da ganância, cara, porque mesmo. Eu acho, né? Eu acho que vai dar maldade mesmo, porque você reutilizar uma agulha. Qual o preço de uma agulha hoje? Sei, 15, 20 reais nessa Só faixa. por meio da biossegurança. Tem gente que começa a tatuar e acha que é só pegar tinta e colocar na pele. Quando você vai tatuar, você tem que saber a biossegurança e você tem que passar por um curso, um treinamento, procurar alguém que possa te instruir sobre isso. Descarte de material, A né? agulha não pode ser descartada em qualquer lugar.
que tem uma mania de falar, não, faz na mesma agulha. Mesma agulha. Eu não faço, é arrumo bem. Não faço, é a mesma agulha, mas o sangue tá alegre. Então, eu arrumo o treino, não faço, velho. Aí eu falei, não, gente, eu não posso. Caramba, Mas é casado, pô. Tudo bem, mas tem. acabei de descobrir que a minha esposa pediu pra tatuar com a mesma agulha. Não. Se você tatuar com a mesma agulha, é porque o Yuri tinha feito uma tatuagem em mim e já tinha jogado a sua agulha fora. E aí você ia fazer outra coisa. Eu falei, mas usa mesmo. E vocês olham e pensam, é porque não tem. Não tem. Cara, eu já expliquei que a parte de biossegurança tem que ser uma agulha para cada um. As agulhas têm a parte certa de descartar. Não, mas ele não fez, não. Ele usou. De explicar isso, ele usou a mesma agulha. Ele já guardou a agulha para futura Não, já deixei tatuagem. ela de molho no álcool. É brincadeira. Não, acho que essa é a parte mais importante, que dá medo. Tinta, vence? Sim. Vence. Venceu, joga fora. É. Acabou. Não tem. Sim, a validade é bem longa, mas ela vence, sim. Como tudo, eu acho que. É o que eu falo, que é aquele iogurtezinho que você vai comer. Faz só 2 diazinhos que venceu. Porra, se alguém estudou e alguém colocou uma validade naquilo, eu sou chato com isso. Eu sou chato com esse negócio. Em casa aqui não, mas faz um dia só fora, mas peraí, é um dia que pode não dar nada, mas que, pô. E outra, você não sabe se já trocaram a validade desse negócio, que acontece muito no mercado, não é? Não sei se acontece no mercado de tatuagem, mas do jeito que vocês estavam falando, o pessoal até compra juiz, trocar uma data de validade de um potinho deve ser de boa, né? Então, porque a Anvisa, aqui no Brasil, ela pega bem pesado nessa parte. Se não tiver o selo da Anvisa, não passa. A tinta de tatuagem, quanto mais tempo passar, melhor ela ficaria, porque mais densa ela fica, mais ela pigmenta. A Anvisa, ela obriga a ter um prazo de validade, normalmente algumas marcas é de 1 ano. Tem uma marca nova agora que ela coloca 2 anos, ela se responsabiliza por 2 anos a data de validade, mas é porque a Anvisa precisa que todo produto tenha data de validade. Sim. Caso contrário, não precisaria. Se a tinta for devidamente armazenada, quanto mais tempo passar, melhor ela ficaria. É bem do armazenamento mesmo, porque se você pegar vinho, o vinho, quanto mais tempo tem o vinho, melhor ele é e tal, não sei o quê. Depende do jeito que foi armazenado, porque se você catar um vinho mal armazenado, a hora que você abrir, ele virou um vinagre. Exato. Entendeu? Estragou, acabou ali. Então, depende de como é armazenado. Vamos para mais um recadinho, pessoal. Seguinte, a gente está fazendo a tatuagem aqui, vai demorar bastante, a gente não vai ficar todo o tempo filmando, então a gente vai dar uma paradinha daqui a pouco para terminar a tatuagem, vamos mostrar o resultado final para vocês. Depois eu vou fazer o seguinte, mesmo desse episódio aqui, a gente vai colocar uma parte 2, eu vou visitar o estúdio dos dois, bora lá? Eu vou visitar o estúdio dos dois e a gente vai filmar a tatuagem deles em algum cliente, alguma coisa, para mostrar como é o serviço deles de perto. Legal? Bora lá. Pessoal, quer deixar um recadinho? Produção? Eu tenho mais uma pergunta. E é curiosidade mesmo. Por exemplo, aqui tá fazendo a tatuagem e o Renê tá apresentando o podcast. No estúdio de vocês, já aconteceu de algum cliente tá fazendo em algum lugar e esse cliente não para quieto, ficar se mexendo, ficar... Sim, o pau. Isso muito, Sorlense. E Acontece. aí é duro, né? Porque Aí você tem que falar pro pessoal, você tá se mexendo muito. Mas já aconteceu de errar a tatuagem. Mas às vezes se mexe também por causa da dor, né? Não, Não? não consegue ficar parado. Gente inquieta. E eu sou inquieto, mas aqui tá... Você deu uns mexidinhos só, mas tá bom. né? Às vezes... o olhinho torto... Não, mas sabe qual é o problema? Parece que eu tô falando por... A gente não sente. Eu tô conversando aqui e juro por Deus, tá tão tranquilo o negócio que às vezes parece que você tá de boa ali, não é um negócio que chega a doer a ponto de você tomar um negócio. Então, às vezes eu vou me mexer aqui pra falar, mas Sim, mas não geralmente não É se mexe de automático. dor, não. É de... Às vezes a pessoa fala e fica gesticulando muito e
vai ficar se mexendo. É legal esse relato, porque aí você mostra a importância do desenvolvimento da tecnologia dentro da tatuagem. Entendeu? Algo que há 5 anos atrás você provavelmente estaria sentindo muita dor, a maquininha estaria fazendo muito barulho e seria realmente um incômodo. Agora você consegue fazer trabalhando. Então. Talvez há um tempo atrás a gente nem conseguiria tatuar pelo barulho da máquina, né? Porque seria o microfone provavelmente captaria tudo. Hoje a gente As máquinas antigas, viu? olha lá, tá vendo? Tem gente que gosta do barulhinho, olha lá. Pela qualidade, os bons pela qualidade. Aquelas máquinas nunca deixaram ninguém na mão. Aí. E mesmo trazer todo o apetrecho que era antigamente, né? Porque não é só uma maquininha, tinha todo... Os engenheiros enrolavam no place. Ainda tem mais essa, ainda tinha um monte de fio. Mas a tecnologia ajudou, vai continuar ajudando. Só espero que realmente daqui a alguns anos continue sendo ser humano a tatuar e não máquinas, né? Vai ser difícil a máquina conseguir substituir, porque é arte, é igual um quadro. Uma arte feita numa IA vai ficar legal. Mas uma arte que a pessoa pintou, tem os traços de pintura dela, para tatuagem é a mesma coisa. Mas a tecnologia tá... tem a máquina que ela falou que faz alguns traços, consegue fazer alguns flashes, mas ela não tem a mesma precisão que uma pessoa vai ter, entendeu? Pode ser que daqui 5 anos esteja muito mais evoluída, mas ainda assim, como é arte, a arte ela sempre vai ser valorizada até por causa do traço da pessoa, entendeu? Você pode colocar lá a máquina tentar replicar aquilo, mas nunca vai sair 100%. E mesmo porque eu tô vendo aqui o Hunt, a tatuagem é grande. Então ele precisa ir moldando o braço, né? Uma máquina, você põe o braço ali, não tem como você, peraí, eu vou pôr um pouquinho mais Não. mais pra lá. Então, se for, É um símbolo, uma coisinha bem... Com o criador, sobre como vai pigmentar essa parte, entendeu? Porque também tem a questão de que cada pele é uma pele. A sua pele pode ser boa para o Hunt tatuar, ela pode estar recebendo pigmento bem. Uma pessoa que não se alimenta bem e não bebe água, a pele dela é ressecada. Então é difícil você conseguir pigmentar, entendeu? Tem pessoa que tem a pele muito sensível, então você tem que colocar menos agulha, tem que ser feito com mais calma, entendeu? Toda essa questão de pessoa, também, região, entendeu? Você tá fazendo uma parte que é tranquila, mas se a pessoa estiver fazendo na parte externa da coxa, entendeu? A parte de trás da coxa, que é uma área sensível, que dói, o tatuador ele tem que ter um controle no peso da mão para não machucar, entendeu? A questão também que ela falou, a gente já está acostumado com que você treme. Esse espasmo muscular, a gente já está preparado, a gente já espera por eles, entendeu? Mas mesmo esperando, às vezes o cara tá com a vuia dentro ali, né? Mas já aconteceu. Tá ali, não dá pra... Gente, que eu tava fazendo uma frase no peito dele e ele se mexeu. E sempre o lugar mais reto. Isso, Aí deu aquela escapadinha. Aí eu mostrei pra ele, falei, eu vou consertar, mas eu só tô mostrando pra você que aconteceu isso. Essa escapadinha foi... Mas aí, hoje em dia, né, a gente já consegue, mesmo quando acontece alguma coisa desse tipo, a gente consegue fazer o conserto ali, porque é coisinha pouca, né? Sim. Você tem mesmo a pessoa se mexendo, você tem um controle ali de... assim, às vezes sai um pouquinho assim fora, mas aí você consegue arrumar. Cobertura de tatuagem só aparece bastante pra fazer? Parece. E cobre bem mesmo. Uma tinta, por exemplo, amarela, ela cobre um preto? Não. Você tem que pôr alguma coisa mais... Geralmente, cobertura eu uso preto, cinza e branco. Entendi. O branco ele... ajuda pra não ficar tão pesado o desenho. Pra dar um... Legal. Pô, legal. O que tatuagem... A gente tá vendo bastante hoje em dia o pessoal que se arrependeu e a remoção de tatuagem, né? Sim. Que pelo que eu dei uma estudada, dói mais do que realmente fazer a tatuagem. Por isso que é bom o pessoal pensar bem, né? Vocês já sabem de algum trabalho que foi removido de vocês já? Não. Nem do rapaz que tem 30 namoradas? Não, esse sempre é o Vitor Burgo. Por cobrir, caramba, meu. É loucura, né? Fala a verdade. Loucura. Fazer a foto. Ele faz a foto. Esse fez os nomes, né? Os nomes? É o nome. Um mês fala um nome, outro mês. Era outro. Eu acho que cobrir, depende da tatuagem, ele foi uma coisa muito importante. Quando a pessoa vai, por exemplo, vai engordando e tal, de repente aquela borboletinha vira uma mariposa horrível. E aí a pessoa quer. E aí a pessoa quer. Transforma num morcego. Mas isso acontece mais, por exemplo, se é uma tatuagem na barriga, aí a mulher engravidou, esticou demais, aí dá uma deformadinha. E tatuagens, por exemplo, já vi muito isso, não sei se funciona.
Estria ou maquiagem? Já fez alguma coisa? Cabelo? O pessoal tá fazendo Sim. careiros. Eu nunca. É. Eu já fiz cobertura de cicatriz, mas. De cicatriz também. Mas de estria, geralmente com desenho. E uma coisa também que eu faço, só que assim, eu não divulgo muito, porque é uma coisa que eu quero fazer mais na questão assim, de fazer um projeto mais solidário, assim, é de reconstruir a auréola. Então, já vi também, isso eu ia perguntar. É, Já fez? já, Já. É legal por causa da autoestima, né? Que sim. geralmente a pessoa teve um câncer de mama, alguma coisa, e Hum. aí põe a prótese, faz alguma coisa, mas Isso aí, às vezes fica com a auréola deformada, ou às vezes fica sem nada mesmo. Então, e fica bem legal. fica. É, Eu não sei se tem no meu Insta, eu acho que não tem. geralmente o pessoal não coloca, mas é que tá um negócio, né? É um negócio, eu achei legal que você falou. Isso daí eu acho que devia ser uma coisa até gratuita, porque, Então. né, tem... Fiz o curso, mas assim, não é minha ideia trabalhar fazendo isso. Sim. Então, assim, às vezes quando as minhas amigas sabem que eu faço, aí aparece alguém, Isso, a pode ir lá. autoestima. Isso, é. É legal, cara. Faz de artes também, pra quem tem depressão, essas coisas, as pessoas fazerem cobertura com cicatriz, né? As pessoas têm cicatriz no pulso, no antebraço, roxa. Tem uma amiga minha que ela tem um projeto desse de cobertura que daí é gratuito também, ela não cobra. Eu já fiz algumas vezes em setembro, né? A gente tem o Setembro Amarelo, certo que a gente tem que lembrar todos os meses, não é apenas um mês, mas eu já fiz algumas vezes também coberturas grátis para esse tipo de coisa importante. O que eu vi também que o pessoal costumou fazer são tatuagens para quando você tem alergia de algum medicamento, acho que tem um local até certo, né? Para fazer. Tem alergia de algum tipo sanguíneo, colocar alguma coisa. Você já fez? Usam o ano nosso. Pediu uns inscritos lá que o resto sabia. Aham. Eu fiz no braço. Era um sanguíneo, ou você tem alergia de pirona ou algum outro medicamento. Porque se a pessoa, por exemplo, uma pessoa que tem convulsão agora, ela não vai poder falar na hora ali que tá tendo convulsão, se ela é alérgico, não. É. Né? Então, até o tipo sanguíneo é bacana, né? De repente, não sei. É mesmo em questão de acidente, né? Exatamente. Acho que o negócio útil. As pessoas deveriam pensar um pouco, se tiver alguma alergia, algum medicamento, deixar. Sim, ou também colocar que é diabético, Exatamente. entendeu? Você vê que tudo tem um propósito, até tatuagem, você fala assim, não é só a beleza, a arte, etc. Ela pode salvar a tua vida, Sim, né? Ela pode literalmente salvar a sua vida. exato. Eu tenho uma pergunta legal pra eles, que eles já tatuaram muito mais do que eu. Vocês já tatuaram algum hemofílico? Aquela pessoa que começou a sangrar e ela não para, o sangue dela é muito fino? Então, já teve caso que daí a cliente, ela sofreu um acidente e ela estava tomando anticoagulante. Então, o sangue fica muito fino. E ela foi e perguntou pro médico se ela poderia fazer a tatuagem. E ela me avisou que estava tomando. E assim, não sangrou muito por conta do estilo da tatuagem, que é bem mais delicado. Porém, eu quase não consegui tirar foto depois, porque ficou roxo. Caramba. Ficou a volta toda da tatuagem ficou roxa. Tem muita coisa, é uma coisa que eu nunca parei pra pensar. E Você vê também tem um detalhe, se o cliente encheu a cara um dia antes de tatuar, sangra muito. sangra um pouquinho mais. Afina o sangue, né? Se beber muito. Não sei se ele já fez flash tattoo em festa. O povo tá bebendo. Em casamento tá na moda, né? É tenso. Falar no microfone aí. Que puxou pra cá. Quiserem mandar a gente, poderia falar. Inclusive, eu tô com orçamento pra fazer flash num casamento. É interessante. Né? O pessoal tá cada dia mais louco, né? Fazendo umas coisas que, meu Deus do céu. Mas é isso. Pessoal, acho que é isso. A gente tirou bastante dúvida. Depois deixa. Se vocês tiverem mais alguma dúvida que a gente não falou aqui, deixa na descrição também, que eu vou pedir para eles responderem. A gente vai marcar eles nos vídeos. Na descrição, como eu disse, vai ter o contato deles. Quer deixar um recadinho, pessoal? Quer falar alguma coisa? Divulga, aproveita aquela câmera aí, divulga seu trabalho, seu Insta.
Bom, gente, se vocês gostam e querem uma tatuagem linda, delicadinha, traços bem fininhos, me segue lá no Instagram, é Juliana Oliveira _tatu. Aí, boa. Hunt, Meu Instagram é Hunt Skitter. Segue nós, se você quiser aquele trampo pesado e bolado, vamos que vamos. aí as especialidades, vamos lá, fala você. Por favor, venha nos coloridos. Coloridos. Não, mas a gente faz realismo, a gente faz todo tipo de trabalho, é mais realismo. E é o que você curte também, né? É o portrait. Portrait. É. Que é o legal. Não, o que eu falo, o comercialzinho é o que a gente faz pra ganhar dinheiro, mas a gente sempre tem Sim. é que nem trabalho. Pô, qual trabalho você gosta de fazer? Eu gosto de fazer efeito especial em comercial. Mas é caro e não é todo mundo que. Sim. Entendeu? Então, Mas assim, além do realismo, eu gosto muito de fazer flores, folhagens também. Legal. E até se você vê na arte que é minha autoral, que tá na minha página, ela tem um olho realista, porém em volta tem filigree e flores delicadas, que daí sim. eu misturo os estilos ali. O Hunt, eu falava assim, ó. Eu mostrei a tatuagem na tela ali pra ele olhou e falou, bora. Aí eu falei, mano, é um negócio, não é uma tatuagenzinha. Bora. Então o cara, quando acredita no taco dele, né, não? Nem titubeou pra fazer o negócio. E aqui tenho certeza que vai ficar fenomenal. Pessoal, é isso aí. A gente vai terminar a tatu aqui, não sei quanto tempo vai demorar, mas a gente vai mostrar pra vocês assim que acabar. É isso aí, quer mandar um abraço pessoal aí, ó, os brothers de Atibaia. Posso fazer uma pergunta antes de finalizar? Olha lá, mais uma perguntinha. Porque é mais pra ela, provavelmente seria uma outra, mas mais pra ela, porque você disse que tinha um preconceito no começo da sua tatuagem e tudo mais. Como que você lidou com isso e como que você foi aceitando isso ao longo ou lutando contra isso ao longo da sua carreira? Então, no início era complicado por conta da falta de acessibilidade mesmo, né? Pra ter informação e tudo mais. Aí eu comecei a meio que estudar sozinha. Aí foi bem mais complicado. Mas a questão do preconceito do meio da tatuagem, que às vezes tem, no próprio meio da tatuagem, por ser a mulher tatuando realismo, por exemplo, eu nunca me importei. Não ligo. Às vezes a gente tem que ligar o botãozinho lá, né? A arte responde. Eu gosto do que eu faço e tá tudo bem, não é porque eu sou mulher que eu não posso fazer um trabalho mais elaborado e tudo mais. E tanto faz qual é o tipo de trabalho e capacidade que todo mundo tem. Exato. A gente vê muito essas brincadeiras, tipo, pô, não, você entregou esse trabalho, mas quem te ajudou? Seu marido, seu pai? Pô, cara, pelo amor de Deus, tá vivendo em que época? Como diz o Toguro lá, em pleno 2024, nós já estamos em 25, né? É isso aí, pessoal. Fica aqui todos os contatos. Segue a gente no Instagram, 360 Podcast _ oficial. Também tem todas as outras redes aí. Em breve a gente vai estar fazendo um ao vivo. Por enquanto está gravado, mas a gente vai lançar um ao vivo ainda esse mês aqui. E agora, esse mês, Caíto Maia chamando de novo. Não sei o dia certo ainda, mas Caíto Maia vai estar participando com a gente aqui, dono da Chili Beans. Então aguarde, que é um capítulo bem encostado a esse. Falou, galera, um abraço. Abraço da produção aí também. Manda um alô. E a gente vai terminando aqui e mostra o resultado final. Fala, galera, ó. Mais ou menos 3 horinhas, né? 3 horinhas de Em trampo. 3 horinhas finalizamos. Vamos colocar um close para vocês aí. Cara, trabalho excepcional. Hunt, fera mesmo, cara. Me dá uma sua... Ficou muito bom, muito bonito. Tô arrepiado, viu? Parabéns. Tô arrepiado de verdade. O trampo ficou incrível. Tá aqui, ó. Nós vamos mostrar depois para vocês o que era e o que ficou. Meu, tô sem palavras. Galera, é isso aí. Vai ficar um clipezinho agora do making off, do trampo que foi feito e dos closes para vocês verem que trabalho incrível. É isso aí, muito obrigado e de novo, Obrigado pela oportunidade, hein? não, incrível mesmo. Valeu.